retrasado. Domingo retrasado. Tá bom. Aí. Então, tá vendo o primeiro balãozinho lá, princípios bíblicos? E o último balãozinho, tá vendo a setinha direcionando para o quê? Pessoas bíblicas. A gente já viu esse texto, só relembrar 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para aí 4 tarefas. Que parte da escritura é inspirada por Deus, pessoal? Toda a escritura. Isso é muito importante. Não existe, por isso que a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é que ela contém a palavra de Deus, ela é. Toda ela é a palavra de Deus, porque toda ela é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para 4 tarefas. Quais são? Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Pode ter outros verbos aí, né? Dependendo da sua versão, mas basicamente são esses aí. São 4 tarefas, tá? Ensinar, estabelecer doutrina. Repreender, dizer, ó, não faça isso. Corrigir, faça isso. E educar na justiça, dando ali o caminho, a direção. Para quê? Qual que é a finalidade da Bíblia fazer essas 4 tarefas? Para que o homem de Deus seja perfeito ou completo e completamente ou totalmente habilitado para o quê? Para toda boa obra. Por isso também, desse ponto aqui, nesse versículo, a gente já tem algo que se reflete na nossa filosofia de trabalho como igreja, que é o seguinte: tem igreja que faz o seguinte, ó, vamos pegar o cara e vamos dar uma tarefa para ele ficar aqui com a gente, para incentivar ele. Nós não vamos fazer isso, porque para que ele possa estar habilitado para fazer uma boa obra, ele precisa antes ser o quê? Doutrinado, ensinado, habilitado. E quem traz essa habilitação? O ensino da palavra de Deus. Tudo bem? Então, existem funções aqui na igreja que só vão poder ocupar aquelas pessoas realmente que já foram trabalhadas pela palavra de Deus, foram ensinadas pela palavra de Deus. Aí sim elas estão completas, estão habilitadas para toda boa obra. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, nós partimos dos princípios bíblicos e queremos fazer com que cada pessoa da igreja seja uma pessoa bíblica. Ou seja, que esses princípios que estão na palavra de Deus, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse é o desejo, esse é o trabalho da igreja. A igreja ela precisa funcionar diante dessas direções. Ela não pode funcionar só nas suas tarefas, só nas suas atividades, nos seus programas. Tudo bem? Tá? A igreja ela precisa funcionar sendo dirigida por propósitos. Existem propósitos que nós queremos alcançar. Esses propósitos eles vêm de uma filosofia bíblica. E a filosofia vem dos princípios encontrados nas Escrituras. Então, o princípio bíblico são as verdades das Escrituras que nos levam a uma filosofia bíblica. Ou seja, a gente vai perceber o que é a igreja. Gente, tem muito texto. Se você olhar o Novo Testamento, a partir de Mateus capítulo 16, verso 18, que é a primeira vez que aparece a palavra eclesia, ou eclesia, como alguns gostam. A primeira vez que a palavra igreja aparece, está em Mateus, capítulo 16, 18. Ela vai aparecer também, segunda vez em Mateus também, capítulo 18, verso 17, num contexto de disciplina. Ou seja, se não ouviu os 3 ou 4, leve-o também à igreja. A segunda vez que aparece a igreja no Novo Testamento, mas depois dos evangelhos, no livro de Atos em diante, você vai vendo um monte de princípio bíblico que traz para nós o que é a igreja, qual é a filosofia bíblica. Nós entendemos que, está aqui o texto,
a igreja local é uma comunidade de crentes ao redor de Jesus Cristo. Cada palavra ela foi escolhida de propósito. É uma comunidade. O que é uma comunidade? Isso é uma pergunta para você. É uma comunhão, uma união de pessoas, é um grupo que vive junto, certo? Mas isso é uma comunidade. São pessoas que têm algo em comum, por isso que é uma comunidade, né? Elas estão ao redor de quem? Quem que é o centro do universo dessas pessoas? Está aqui no texto. Jesus Cristo. Elas são unidas basicamente por 3 laços. Quais são? Fé, amor e amizade. Tá? Elas são unidas pela mesma fé. Certo? A nossa fé é a fé evangélica. Tá? É a fé em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Tá? Que nasceu de uma virgem, não pecou, teve uma vida reta, cumpriu as profecias, foi crucificado, morrendo em favor da humanidade, e ao 3º dia ele ressuscitou, e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Isso é o básico. Se tiver um outro grupo que pense essas coisas, eles então são ligados a nós. Tudo bem? De repente, mas o pessoal lá usa coque, bate palma, dá sapateado. Mas eles creem nisso? Esse núcleo, esse cerne, creem. Então é meu irmão. Entenderam isso, pessoal? Tá? Nós fizemos aquele exemplo, colocamos 3 pessoas aqui, mesmo que elas estejam... Aí está apontando na mesma direção. Tudo bem? Tá? Então elas são unidas. A igreja ela precisa ser uma comunidade. Essa palavra comunidade ela basicamente traz a junção de 2 palavras. Quais são? Comum e unidade. Por isso que assim, uma igreja onde tem gente indo para um lado, aí o outro vai para o outro, aí faz um partidozinho aqui, dos que concordam com a opinião do Chico, aí faz um outro partidozinho ali, que concorda com a opinião da Cecília, aí tem um partidozinho ali que é da opinião do Luan. Cara, partido não é inteiro, é partido. E uma igreja ela não pode ser partido, ela tem que ser uma unidade. Tudo bem? Nós temos que ser um corpo só, o corpo de Cristo. Tudo bem? Então a igreja ela é uma comunidade. Ela é uma unidade que tem coisas em comum. Tá? Unida por laços de fé, amor e amizade, caracterizada pelo ensino da sã doutrina. Então a igreja ela é formada pela Bíblia e para ensinar a Bíblia. Isso é muito importante, tá, pessoal? Existem igrejas que aproveitam essa oportunidade de aula, ou aproveitam a oportunidade de púlpito para ensinar um monte de técnicas, um monte de coisas, falar um monte de coisas, mas que saem não está nas escrituras. Essa igreja está perdendo ali uma ênfase importante, que é o ensino da sã doutrina. Tudo bem? E a sã doutrina está onde? Na palavra de Deus. Tudo bem? Foi interessante, estava conversando com um irmão de uma outra denominação, lá no Ciandrigue, lá no açougue, e como o povo come carne, né, gente? É um negócio, é uma bênção de Deus. Mas, conversando com ele falou que ele foi para uma outra cidade para fazer o treinamento teológico da igreja dele, né? Que ele é da Assembleia de Deus, então ele foi para Pindamonhangaba, lá para uma escola teológica que tem lá. E ele falou o seguinte: sabe, pastor Charles, uma coisa interessante, eu fiz 3 anos lá de seminário, sabia que a maioria dos meus professores eram batistas, da minha denominação mesmo, da Assembleia de Deus, só tive 2 professores. Falei, irmão, é que na realidade, se o irmão for, mas eu não falei isso de maldade não, falando uma boa mesmo. É que na realidade, irmão, não tem muito. Se você vai ensinar a Bíblia, é isso daí. Não tem muito para onde correr, né? E nesse ponto, a Igreja Batista ela quer muito
olhar para esse livro como livro-texto. Então, se o seu seminário é um bom seminário, me parece que ele é um bom seminário, não tem como sair das escrituras. Então a gente vai concordar, né? A gente vai concordar com muita coisa, né, nesse ponto. Então, a igreja, ela precisa, basicamente, são 3 tarefas que ela vai realizar. Ela vai observar, ela vai ensinar a sã doutrina, observar as ordenanças. Basicamente tem 2 que a gente observa quase todo mês. Quais são? Ceia e a outra, em períodos, que é o quê? O batismo. A ceia e o batismo são as 2 ordenanças. Elas são sacramentos. Depende da palavra qual que é a ideia da palavra sacramento. A Igreja Católica entende sacramento como um meio de você alcançar a graça. Aí já é uma dificuldade, porque se é de graça, não precisa de nada, né? Então, assim, o batismo e a ceia, ela não é um sacramento. A Igreja Católica entende outros sacramentos além do batismo e na ceia. Por exemplo, quem já foi católico aqui, só para... Ok. A missa é um sacramento, participação da missa, no entendimento da igreja. Quando você vai à missa, você está um pouquinho mais salvo, conta a ponto aquilo. O que mais? A comunhão, a Eucaristia, confissão auricular. Vamos, meu povo. Primeira comunhão, galera. A crisma, o casamento e, por último, a extrema unção. Normalmente, quando se dá a extrema unção? Quando está morrendo, aí lá, o médico vai lá no hospital, o padre vai lá no hospital. O pessoal não gosta muito de oração de padre em hospital, porque tem medo de estar recebendo a extrema unção, entendeu? Aí não reza para mim não, que eu ainda quero sair daqui, né? Então, vai que me dá extrema unção, né? Mas então, as ordenanças não são sacramentos, até mesmo porque nós entendemos que só existe na realidade um sacramento, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meio para a gente poder ser salvo. Não há outro caminho, tá? Tudo que a gente faz não é para a gente poder ser um pouquinho mais salvo, não é para a gente poder ganhar um pouquinho mais de ponto, é para a gente poder ter mais intimidade com o Senhor. Tudo bem? Tá? As ordenanças existem, nós as cumprimos porque é a função da igreja. Uma igreja bíblica precisa cumprir as ordenanças. Tudo bem? Por isso também, um crente que não quer se batizar, ele está com um problema espiritual gravíssimo. Um crente que demora para se batizar, eu não sei, não estou preparado, ele tá com um problema gravíssimo, porque ele não está cumprindo a ordenança. Ele não está cumprindo um mandamento que Deus colocou. Se você é discípulo de Jesus e não é batizado, você lembra lá em Mateus, capítulo 28, 19 e 20? Façam discípulos de todas as nações. Como? Mas peraí. Como é que o cara fala que é discípulo de Jesus, mas não quer ser batizado? Percebe? Então a ordenança é um princípio importante, o batismo é uma ordenança importante, e a ceia também. E também a igreja existe para aplicar a disciplina bíblica. Então, todo crente está em disciplina. Não é verdade? Todo crente está em disciplina, mas é uma disciplina autoimposta. Não é verdade? Você faz o que você quer. Essa é uma questão importante, né? Você vive do jeito que você quer? Não. A gente tenta pautar a nossa vida pela palavra de Deus. É fácil. Ah, não, para mim é facinho viver dentro da Bíblia, fazer o que Deus manda. Toda hora meu coração só quer fazer isso. É assim.
Cara, a gente está treinando nosso coração para isso, mas não é assim. Então todo mundo está aqui se disciplinando, não, eu não vou falar o que eu quero, não vou responder do jeito que eu quero, se fosse por mim já meti a mão na... Não, eu não faço isso. Eu não faço com isso. Né, irmã Marisa? Não, se a gente fosse fazer, ia dar um tumulto. Né? A gente não vive assim. A gente não fala do jeito que a gente quer, a gente não faz o que a gente quer, né? Isso é uma disciplina que a gente, pela palavra de Deus, por amor ao Senhor, a gente coloca sobre nós mesmos. Certo? Tudo bem? Então, aí agora é importante. Aquelas pessoas que querem sair dessa disciplina, que não querem se autodisciplinar, elas precisam de ajuda. Não é verdade? Elas precisam ser ajudadas. Todas aquelas pessoas que estão querendo viver do jeito que elas querem, não do jeito que a Bíblia quer, estão saindo dessa autodisciplina, elas precisam de ajuda. E aí a igreja vai ajudar elas. Olha, você não pode falar o que você quiser. Você não pode falar mal dos outros. Você não pode fazer fofoca. Você não pode ter maledicência. Ou de repente falar, ó, cara, você não pode acessar qualquer site da internet. Ó, você não pode ver pornografia, cara. Você não pode ficar vendo esses filmes. Ou essas fotos. Ou por outro lado, você tem que falar, cara, você tem que tomar cuidado com o dinheiro. Você é muito mesquinho, cara. Ó, você não está entregando o seu dízimo. Você está dividindo aqui o que não é para você dividir, cara. Você está comprando coisa que não é para comprar. Está errado, irmão. Ó, vamos lá, queremos te ajudar nisso. Ou o outro fala, cara, você é muito gastão, você gasta demais. Que é o outro lado, né, também do mau uso do dinheiro. É o cara que segura muito, é o cara que solta. Ó, você está endividado porque você não está sabendo dar uma segura. Dá uma controlada, irmão. A gente já vamos te ajudar. Então a igreja, ela existe nesse processo de disciplina autoimposta, e ela vai disciplinar aqueles que não querem, que não estão vivendo numa autodisciplina. E se a pessoa não quiser nem viver na autodisciplina e nem aceitar a ajuda da igreja, por quê? Olha, ele não faz parte da gente. Porque esse grupo aqui, o grupo dos crentes, eles querem andar segundo a Bíblia. Não querem fazer sua vontade. Não é assim? E a gente está querendo ajudar. Ele não quer a nossa ajuda, é porque ele ainda não faz parte de nós. Entenderam o raciocínio? Tá? Então a igreja, uma filosofia bíblica, ela precisa contemplar isso. De onde vem a igreja, o que ela deve fazer e para onde ela vai. Tá? Isso é a igreja. A igreja, então, dentro dessa filosofia bíblica, ela precisa contemplar. Lembra que basicamente, então, é esse triângulo, para que serve a igreja? Lá em cima, para quê? Glória de Deus. E que ela faz essa glória de Deus como? Edificando os salvos e salvando os perdidos. Vamos falar junto. Primeiro, a igreja existe para glória de Deus, e ela faz isso edificando os salvos e salvando os perdidos. Mais uma vez, ela existe para glória de Deus, e ela faz isso edificando os salvos e salvando os perdidos. Pegaram isso? Tá? Basicamente 3 pontos aqui. Tudo bem? Então, se a igreja tem isso como filosofia, ela vai ter alguns propósitos que devem apontar para esse alvo maior, que é esse triângulo. Tudo bem? Então são 6 propósitos. E aí eu pedi para vocês escreverem. 6 propósitos a gente colocou de uma forma didática para a gente, tá? Tem igreja que ela coloca isso diferente, 5, 4 e tal, mas não pode fugir disso, tá bom? Quais são os 6 propósitos da nossa igreja? Vamos falar em ordem. Nós tiramos os propósitos da igreja de um texto bíblico, se você quiser colocar em algum lugar aí, Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Lógico, os propósitos que são bíblicos têm que sair da onde? Da Bíblia, tá? O texto é Atos 2, 42 e 47. Esses são os propósitos. São 6. Tudo bem? Alguém precisa de caneta? Precisa de uma caneta? Faz favor para mim, Deriva. Lá na minha mesa
Na gaveta do meio tem umas canetas lá. Você pode pegar? Por favor? Pode pegar já. Obrigado, irmã. Ó, tem um lápis aqui, irmã. Ó, uma caneta aqui, ó, já. Pronto. Aí a gente já... Então são 6 propósitos, tá? Didaticamente nós vamos colocar 6. Tem igreja que põe 5, tem 4, a gente está colocando 6 para a gente poder entender. Se você olhar lá no Atos capítulo 2, verso 42, ao verso 47, eu quero ler o texto com os irmãos e depois eu dou os propósitos, tá bom? O pessoal da igreja que é mais antigo, legal. O pessoal que é mais antigo já viu isso. Pessoal, obrigado, irmão. Você tem caneta? Você tem? Tá. Quem mais precisa? Aqui. Quem mais? Joia. Vamos ler então Atos 2, 42, 47. Vou pedir para alguém ler bem pausado para a gente poder acompanhar. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Qualquer um pode ler. 40. Ok, tem várias ênfases aqui interessantes, né? Eu gosto do verso 44, é um verso pequenininho, mas é legal como isso dá liga, né? Todos os que creram estavam juntos. Isso é muito legal, né? Então não pode ter esse negócio, tá o rebanho todo para um lado, mas tem uma ovelha. Não, eu vou para esse lado porque tá todo mundo errado, eu que estou certo. Não, a gente tem que estar junto, todo mundo junto. E que mais? Tinham tudo em comum, né? Essa ideia de viver em comunidade. Tudo bem? Tá? É interessante aqui uma coisa importante. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo nunca mandou abrir mão da propriedade privada. O Senhor Jesus nunca foi comunista, pessoal. Isso é muito importante, nem socialista. Ele nunca disse que não era para ter cada um a sua coisa. Mas ele falava que a gente não podia ser mesquinho, que a gente tinha que compartilhar, que a gente tinha que dividir. Se eu ver meu irmão em necessidade, eu posso vender para dar, para distribuir. Ele nunca falou que não é para ter propriedade privada. Isso é uma coisa importante, tá? Então assim, eu tenho isso, mas eu tenho que lembrar que isso daqui Deus está me dando para eu administrar. Tudo bem? Tá? Então, ó. Propósito bíblico. Vamos tirar 6 propósitos desse texto. Primeiro propósito é teologia forte. Está vendo? Tem 6 linhas aí. Teologia forte. Já botou tudo? Isso é fera demais. Fera demais. Teologia forte. Diz lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nossa igreja é apostólica nesse sentido, né? Tem que ser a doutrina dos apóstolos, né? Segunda ênfase, comunhão calorosa. A igreja tem que ter comunhão, pessoal, né? A igreja tem que viver em comunhão. Essas coisas que a gente faz assim de, pô, vamos lá abrir a fossa lá do irmão, né? E eu justifiquei a minha falta porque eu estava limpando o carro dele. Então ele, não, aí tudo bem, pastor, aí você
Mas não é legal isso daí? Não, vamos lá ajudar o irmão lá bater a laje lá da casa dele. Porque a gente é junto, ó. Eu abençoo meu irmão, eu estou abençoando a igreja, estou sendo abençoado também, né? Essa comunhão. Por isso também que a gente separa um tempo no momento do nosso culto, para a gente dar um abraço na pessoa que está do nosso lado. Tem que ter comunhão. E a comunhão bíblica, ela adora a Deus. Então, se eu honestamente, sinceramente, estou ali dando um abraço no meu irmão, isso é culto, pessoal. É culto, é adoração. Se eu estou com falsidade, não, aí é pecado. Mas se eu estou honestamente, sinceramente dizendo, ó irmão, Deus abençoe, que bom poder adorar a Deus do seu lado, isso tem que fazer parte do culto. Tudo bem? Então, teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva. Ação social efetiva. Ação social efetiva é a igreja precisa perceber se algum membro está passando necessidade. Não é que se a gente está apertado, porque isso daí, né? A gente passa aperto. Agora a questão está faltando. Não pode haver isso entre nós. Não pode haver, tá? Como eu gosto de falar nesse ponto, e eu falo de novo. Eu sei que ninguém da nossa igreja está passando necessidade. Se tiver, a gente tem que correr para acudir. Hoje não tem ninguém. Ah, mas o meu irmão lá está passando, o irmão lá da igreja está passando necessidade. Então ele está errado, porque ele não compartilhou com a gente. E bola de cristal a gente não tem. Então ele, pastor, estou passando necessidade aqui, pastor, estou tendo dificuldade aqui. E a igreja vai correr, às vezes com mantimento, só que às vezes vai correr com mantimento e vai dar um treinamento. Tá? Vamos supor que ele administrou mal o seu dinheiro. Tá? Então, por exemplo, ele não conseguiu pagar a conta da luz, mas comprou um tablet de R$2.000 está pagando. Houve um erro aqui, ok? Então a igreja ela vai ajudar de duas formas. Ela vai lá, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos pagar a luz do irmão, mas também vamos dar uma aula para ele sobre finanças. Tudo bem? Mas se o seu irmão fala assim, não, dinheiro eu quero, mas a aula eu não quero. Como que a gente interpreta isso? Percebe? Não, o dinheiro eu quero, a aula eu não quero. Percebe um problema aí? Então a gente vai poder ajudar, ó irmão. O fato do irmão não querer ajuda, demonstra que então o irmão está precisando de ajuda em outra área também, não só nessa financeira. E assim, se o irmão só quer o dinheiro da igreja e não quer ajuda, o irmão não vai ter nem o dinheiro. É justo isso, pessoal? O que vocês acham? Correto a igreja fazer assim? Lógico, só quer o dinheiro, mas a igreja não quer só te dar dinheiro. Por quê? Se a gente der o dinheiro e pagar a conta da luz, sem ajudar o irmão na má administração, o que é que vai acontecer no mês seguinte? Vai vir a parcelinha do tablet de novo, a gente vai ter que então pagar a luz de novo. A igreja vai fazer isso? Não. Porque aí o que eu estou encorajando ele a continuar administrando errado. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá, irmão, olha, deixa a gente te ajudar, a gente vai pagar a luz, mas a gente quer chamar o irmão. Aí eu vou chamar, por exemplo, Tuninho, vai lá conversar com o Tuninho como é que se administra o orçamento da casa. Tuninho não pode ajudar nisso, irmão? Pode. Vai lá, conversa com o Tuninho, o cara sabe administrar. Você vê, as contas dele estão em ordem, o irmão que pode te ajudar nesse ponto. Aí tem lá uns encontros com o Tuninho. Vai lá conversar com a Cecília, que também é boa, com a irmã Deise, conversa com esse pessoal aqui que vai poder te ajudar. Entendeu? Aí eu vou perguntar, Tuninho, o irmão foi lá conversar com o irmão sobre a questão de finanças? Não, pastor, não me procurou não. Então mês que vem não tem ajuda não. Não foram ainda, né, Tuninho? Depois tem que pegar esses cabas de volta, né? Entendeu? Tá aí, tá à disposição. Tudo bem, pessoal? Importante isso. Chega lá, o irmão não está dando dízimo. Por que não está dando dízimo? Não sobra.
já está com problema. Ué, o dízimo não é a sobra, né? É a primeira parte, fala, irmã. Ah, irmã, desculpa. Isso, então. A igreja vai lá, vai pagar a luz. Irmão, o que está havendo? Pastor, isso, ó, pastor. Estou desempregado. Por isso também que uma igreja em comunhão vai saber, ó, irmão está desempregado, vamos lá ajudar ele. Mas e aí, irmão, como é que está aí? Pastor, estou desempregado. Está faltando um monte de coisa. Aí a igreja vai correr atrás. Ó, já aconteceu várias vezes aqui na igreja do pessoal oferecer, através dessa rede de relacionamento, emprego. Entendeu? Então o irmão não fica muito tempo desempregado, porque um já fica pensando, pô, dá tal emprego, tal, né? Eu tenho de vez em quando o pessoal liga para mim. Pastor Charles, ó, estou precisando de um funcionário. Tem alguém aí da sua igreja aí para... Aí tu fica, ai. Aí tu vai e fala, ó, indiquei teu nome, cara, não vai me queimar lá, hein, rapaz. Não vai me queimar, hein? Né? De indicar e se queimar, não? Ah, sim. Uhum. E o pessoal, e o Kleber deu um testemunho. Muito legal isso, né? O que pegava o Kleber não poder estar domingo na igreja, pessoal. E aí ele abriu mão para ganhar menos, mas para poder estar na igreja lá. Está lá na classe dos jovens lá. Então aí você vê, né? Mas ele deixou um testemunho muito bom, a porta está aberta, tanto é que ele foi lá para o Paraná, né? Para Santa Catarina, quando voltou estava o emprego lá. Esperando ele, não, pode voltar. E voltou para o mesmo emprego. Isso daí demonstra o testemunho, né? Então, isso é igreja. Isso é uma ação social efetiva. Tá? Não é uma ação social assim, igual o governo, dá a cesta básica para todo mundo, dá a Bolsa Família para todo mundo, dá a Bolsa... Agora está o rombo aí. Porque foi tudo dado sem critério. Foi tudo feito sem critério. A igreja precisa ter critério. Tá? A igreja tem que ter critério e detalhe. Nós já tivemos, quando nós estudamos 1 Timóteo, não sei se os irmãos vão lembrar, quando nós fizemos a exposição de 1 Timóteo, nós mostramos os critérios para ação social. Em 1 Timóteo tem. Quem estava aqui nessa exposição de 1 Timóteo? Precisamos expor de novo. Só 4. Né? Fizemos a exposição de 1 Timóteo e em 1 Timóteo ele fala: quem que vai ser aceita como viúva? Quem vai receber a cesta básica da igreja? Está lá. Né? Então, teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva, administração séria. Diz aqui, vendiam suas propriedades e bens, colocavam lá aos pés dos apóstolos, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então tinha que haver aqui uma administração, certo? À medida da necessidade. Então esse tem mais necessidade, vai ter mais ajuda. De novo, pessoal, a gente vive... Todo mundo tem que ser tratado igual num sentido, no outro sentido não. Todo mundo tem que ser tratado igual no sentido, todo mundo tem que ser tratado de forma justa, a lei tem que funcionar para todo mundo. Tudo bem, isso tem que ser igual. Mas quanto eu vou dar de oferta para quem precisa? Esse é o problema. Vai depender de quanto a pessoa precisa. Entendeu? Então um vai precisar só do dinheiro da luz. O outro vai precisar do dinheiro da luz e do curso. O outro vai precisar do dinheiro da luz, do curso e de uma disciplina. Depende de cada um. A igreja não pode tratar todo mundo igual assim, nesse sentido. Isso ficou claro? Todo mundo entendeu? Porque falar, por que o pastor fez aquilo com fulano, mas o Beltrano ele tratou diferente? Por causa disso. A gente fica escandalizado com isso? Não. Justamente, para eu ser justo, eu tenho que tratar esse assim e esse daquele jeito. Eu vou disciplinar o cara que não errou? Não. Tudo bem, o irmão ficou lá desempregado. Qual foi o pecado que ele cometeu? Nessa crise, até os bons estão sendo mandados embora. Né?
Se for assim, o cara foi mandado embora, está desempregado porque ele chegava atrasado, desrespeitava o patrão, falava mal da empresa, levou coisa da empresa. Bem feito. Tu vai ficar vivendo no escuro mesmo. Não vou pagar a conta de luz, não. Tô brincando. Mas, entendeu? É diferente. Vai viver nas trevas. Fala, irmão. Aham. Isso. Uhum. Não, isso é tranquilo. Isso é tranquilo, não. Tranquilo. É que, de novo, tem gente que gosta. Não, eu recebi 10 reais, já deixa um. Tá ali separado. Tem gente que faz o dízimo por semana também, né? Que o americano recebe por semana. O brasileiro tem mais dificuldade de guardar, mas ele faz por mês, né? Então é engraçado isso, né? Mas às vezes vai ser por semana, às vezes não. Eu consigo me controlar e eu vou somando tudo que eu recebi esse mês e aí eu vou, entendeu? No final eu vou lá e dou tudo. Não tem problema nenhum. Se o irmão está sendo fiel, se não está pegando nada do que não é para segurar, está dando tudo o que precisa, está tranquilo, né? Isso daí não... exatamente, né? Obrigado, irmã. Então vamos lá. Administração séria. A igreja ela precisa ser administrada com seriedade, principalmente no momento de vida que a gente está. A igreja, pessoal, não pode ficar devendo na cidade. A igreja não pode ter cheque voltando. Pode isso, pessoal. Para uma pessoa física já não é legal isso, imagine para a igreja como pessoa. Não pode a igreja tomar processo na justiça, não pagar aluguel, não pagar água. Não pode. E a igreja precisa então ter esse cuidado na sua administração. Se tiver funcionário, quando a igreja tiver funcionário, tem que pagar seus funcionários direitinho, pagar os direitos trabalhistas daquele funcionário. Tem que ser correto. Se tem alguém que tem que ser correto na cidade, tem que ser a igreja. Tá? Então, teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva, administração séria, adoração sincera. Adoração sincera. Diz no texto, diariamente perseveravam unânimes no templo. Existem nesse texto aqui, é muito legal se você um dia quiser fazer um estudo sobre esses versículos. É muito legal que algumas palavras elas se repetem. Por exemplo, perseveravam, aparece de novo. Ela vai aparecer no verso 42, quando diz que eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Aqui embaixo diz que eles perseveravam unânimes no templo. De novo, a ideia de unidade, você viu que várias vezes aparece? Aqui aparece em que palavra? No verso 46. Unânimes. Como é que está na outra versão aí? Verso 46. Continuavam reunir-se no Pai. Essa ideia não é simplesmente a ideia de... Isso, não é essa ideia simplesmente de eles estavam reunidos, não, mas eles estavam juntos ali. Essa é a ideia. Havia uma unidade, eles estavam unânimes ali. Né? Existe uma frase que diz assim, a unanimidade é burra. Isso daí o pessoal aplica na política, na sociologia. Nós não concordamos com essa frase totalmente. A gente concorda numa parte, que diz o seguinte, que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir, que todo mundo tem direito à opinião. O problema é o seguinte, cara. Eu posso abrir mão da minha opinião se a maioria está pensando numa direção. Se eu, como indivíduo, eu não vou ficar sendo do contra, eu não vou ser só eu que penso certo, eu tenho mais 149 pessoas que são erradas. Esse raciocínio é errado. Entendeu? De repente eu tenho o meu voto, eu tenho a minha opinião, mas
Se a maioria está querendo ir para aquela direção, eu não vou ser do contra, eu não vou ficar puxando, eu não vou sabotar o projeto. Não, eu estou junto. Ó, eu não, no meu momento ali, achava que não deveria, mas se a maioria quer assim, não, vamos fazer. Vamos lá, estou sorrindo aqui junto. Gente, isso é o nosso modelo de administração como igreja, que é chamado modelo congregacional. É o modelo que quem manda é a congregação. Quem é o órgão máximo da igreja para decisão é a assembleia. Sempre de acordo com a Bíblia. E aí que tá, se está todo mundo contra a Bíblia e tem um, aí um com Deus é a maioria. Agora, na realidade, irmã, e esse que é um ponto importante que a irmã colocou, a maioria das cisões, das divisões, não ocorrem por questões doutrinárias. Ocorrem por questões de gostos particulares. Entendeu? Então a igreja hoje decide que nós vamos pintar as paredes de uma cor. Eu não gostei dessa cor. Ou nós vamos fazer uma atividade ou um programa que vai fazer isso. Eu não gostei desse programa. Nós vamos fazer dessa forma. Eu não quero dessa forma. E aí fica fazendo conta, fica fazendo peso, fica freando. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a igreja ela tem que estar unânime, ela tem que estar junto. E a ideia de unânime significa que todas têm o mesmo ânimo. Tá? Essa que é a ideia de unânime. Não significa que todo mundo é burro, que todo mundo não sabe pensar. Significa não, está todo mundo com o mesmo ânimo, todo mundo com o mesmo espírito. Todo mundo querendo a mesma coisa. Essa palavra de unânime vem todos tendo o mesmo ânimo. E a palavra ânimo vem da palavra anime, que é essa ideia de espírito, de desejo, de vontade. Tudo bem? Tá? Então não significa de repente, olha, eu penso diferente em relação a isso, mas eu vou deixar essa opinião comigo e vamos fazer, vamos lá, vamos. Já que o pessoal, todo mundo quis fazer isso, então vamos nessa direção. Né? Essa é a ideia do unânime. Adoração sincera. Uma igreja precisa tomar cuidado. Quem são as pessoas que estão aqui na frente, ministrando louvor? Quem são os instrumentistas? Como é que está a vida cristã do cara que está ministrando? Como é que está a vida cristã do pessoal que está no back? Como é que está a vida cristã dos coristas que vão cantar hoje à noite? Como é que está a vida cristã desse povo? Mas não só de quem está aqui na frente. Quem está adorando também? Gente, não é só o pessoal que está aqui na frente que está adorando, não. Cada um sentado aqui está adorando. Não é assim que nós cremos? Esse pessoal que está nos ajudando, está servindo a igreja, facilitando o nosso trabalho. Entendeu? Mas o trabalho da adoração é o quê? De toda a comunidade. E aqui uma questão importante também. A adoração ela só se dá no templo? O que vocês acham? Não. Exatamente. Tudo o que o crente faz deve adorar a Deus. Lembra 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Então, o que eu como, a quantidade que eu como, o que eu bebo, a quantidade do que eu bebo, qualquer outra coisa, isso glorifica a Deus ou não? Pode glorificar ou não. Tudo isso é adoração, pessoal. A forma como eu trato as pessoas na minha casa, a forma como eu lido com o meu trabalho, a forma como eu ajudo na igreja, a forma como eu me comporto lá na faculdade, na escola. Tudo isso é adoração a Deus. Tudo bem? E a igreja ela precisa focar uma adoração sincera. Não é uma adoração bonita. Entendeu? Se ela for sincera, para Deus ela é bonita. É isso que Deus está vendo. Agora, e se o irmão desafina ali no banco? Para Deus valeu? Né? Essa ideia, nossa, o culto foi bom, o louvor foi bom. Cara, com todo o amor,
Cara, não é para você estar avaliando isso. Quem que tem que avaliar isso? E assim, como que tu avalia que o louvor estava bom? Difícil, né? Porque qual é o parâmetro talvez que você esteja adotando? Porque o pessoal tocou muito? O pessoal tocou bem? Porque o contrabaixo estava afinadinho, estava tocando... É isso. Isso é... O incrédulo às vezes vai tocar melhor do que a gente. Não melhor do que a nossa banda, mas às vezes tem um que se destaca o outro, né? Mas valeu para Deus? Valeu nada. Agora, às vezes a gente está fazendo o melhor que a gente pode, e a gente tem que melhorar, a gente tem que treinar, a técnica é importante. Tanto é que o versículo-chave do nosso ministério de louvor é adorar a Deus com arte e júbilo. Ou seja, arte com técnica, mas também com alegria, com o coração correto. Adoração sincera. E por último, então, ó, vamos falar o que a gente já tem agora. Vamos lá. Teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva, administração séria, adoração sincera e evangelismo decorrente. Evangelismo decorrente. Decorrente junto, tá, pessoal? Evangelizar dando correntada nos povos. Aceita Jesus agora, senão eu te quebro. Não. Esse evangelismo quem faz são os muçulmanos, né? Ou você aceita a nossa lei ou eu mato você. O pessoal pode falar, não, a gente quer paz. Mentira. É mentira, tá, pessoal? O desejo que os muçulmanos têm, não tem problema de falar isso na internet. O desejo que eles têm é que o mundo todo seja islamizado e que todo mundo viva dentro da Sharia, que é a lei islâmica. E se você não cumprir isso, você é infiel. E está lá no Corão, pessoal. Matem os filhinhos infiéis. Está lá, pessoal. Não foi eu que escrevi. Entendeu? Evangelismo decorrente. Nós cremos, pessoal, que se nós fizermos isso, nós tivermos uma teologia correta, uma comunhão abençoada, calorosa, uma ação social que funcione, efetiva, uma administração correta, uma adoração de verdade, gente, isso vai atrair pessoas para a igreja. Aqui diz no texto, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Acode esse menino, gente. Acode ele. Ih, voltou para a mãe e já era. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso. O que significa enquanto isso? Enquanto isso significa alguma coisa simultânea. Não, é simultâneo. Enquanto o pessoal está fazendo, Deus está fazendo. Enquanto a igreja está operando, Deus está operando. Enquanto isso, enquanto um está fazendo, o outro está fazendo alguma coisa. Entendeu? Enquanto eu vou lavando a louça, você vai fazendo café. As duas pessoas estão fazendo a mesma coisa, entendeu? Estão fazendo coisas diferentes, mas ao mesmo tempo. Enquanto a igreja estava fazendo tudo isso, o que Deus estava fazendo? Quem estava levando gente para a igreja? O Senhor ia levando gente para a igreja. Enquanto isso, é o Senhor que vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Eu gosto demais dessa parte. Eu sempre falo a mesma coisa. Eu sei que vocês precisam ter paciência comigo. Eu sei que existem pessoas que nesse exato momento estão pedindo a Deus a verdade. Estão clamando por Deus lá, chorando no seu travesseiro. Indo dentro do ônibus, estão lá orando, do seu jeito. Senhor, é isso, Senhor? A vida é isso, Deus? Deus, me ajuda. Eu sei que tem pessoas orando por isso. Eu sei que tem crentes que estão sofrendo nas suas igrejas. Eu não vou chamar nenhum desses para vir para cá. Mas se Deus quiser trazer, é outra história. Entenderam isso? E eu quero
Eu sei que você quer isso também. Que essa igreja seja a resposta dessas orações. Que Deus fala, meu filho, então eu vou te levar para um lugar que você vai ser abraçado, que você vai ser abençoado. Então vem cá. Aí leva para a nossa igreja. Nosso foco, pessoal, não é pescar em aquário, hein? Nosso foco é edificar os salvos e salvar os perdidos. Não é evangelizar a igreja dos outros. Não é isso, tá, pessoal? A gente quer que essas igrejas sejam uma bênção. Agora, se Deus, na sua soberania, quiser alocar outros crentes aqui, é com Deus, não é comigo. Como Deus fez na vida de alguns aqui. Eu nunca chamei. Eu chamei você, Joel, vem aqui congregar comigo. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Fiz isso com você? Nunca fiz isso. Os irmãos quiseram vir, se mudar. Fiz isso com você, Daniel? Com Regina? Não. São de outra cidade. Eles quiseram vir, Deus direcionou para cá. Fiz isso com você, Tânia? Fiz isso com você, Chico? Nunca fiz. Cecília também? Não. Alguns irmãos estão aqui. Toninho, eu fiz isso com você, Toninho? Gló? Nunca fiz. Falta. Então, a gente orava por vários irmãos, orava pelo Joel. Paulo falava, o Joel é um cara que, muito, cara honesto, assim, sincero na fé dele. Vamos orar para que Deus o abençoe. Mas nunca falamos, vamos orar para Deus mudar ele de igreja. Nunca fizemos isso. Porque a Bíblia também diz que eu não devo fazer com outro o que eu não gostaria, o que eu não queria que fizessem comigo, né? Eu não gostaria que o pessoal ficasse chamando, vamos lá para a minha igreja. Eu não acho legal isso, né? O evangelismo, a gente não está pensando nessas transferências, tá, pessoal? Estou pensando em gente que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, que Deus vai ter prazer de encaminhar eles para a gente. Se a nossa igreja estiver andando assim, unida, em comunhão, na doutrina, fazendo o seu trabalho social, administrando corretamente, tendo uma adoração sincera, Deus vai ter prazer de trazer essas pessoas para cá. Ele pode querer usar a gente? Com certeza. Com certeza. Porque aqui ele não diz qual é o instrumento que Deus usou para atraindo essas pessoas. O texto não diz. Ele diz que Deus ia acrescentando, certo? Mas ele não proibiu. Não, Deus ia acrescentando através dos convites, através dos evangelismos pessoais, através dos seus movimentos. Por exemplo, estava conversando com quem essa semana, pessoal? Estava conversando com uma pessoa essa semana que ela aceitou Jesus numa cantata de Natal. Então, por exemplo, a gente tem aqui, a gente vai fazer uma cantata. Pô, tu não trazendo ninguém para essa cantata, cara. Você está dando mole. Porque esse tipo de evento, que a igreja está se mobilizando, ele é um evento que sabe, aquela santa arapuca, vem aqui, cara. Ele vai ouvir do evangelho, porque na peça tem o evangelho, não é isso? Na peça, aqui nos diálogos, a gente não fica só no nascimento, mas a gente diz por que ele nasceu, o que ele veio fazer aqui. Gente, é evangelismo. Aí tu não chama ninguém. Por isso que a gente fala sobre a importância dessa questão da gente ir lá, chamar, convidar. Pô, traz o vizinho, lá na minha igreja vai ter tal, convida. Traz, eu vou te buscar, vou lá na tua casa. Então nós temos esses propósitos bíblicos. Dentro dos propósitos, então vamos falar juntos os 6, vamos lá? Teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva, administração séria, adoração sincera e evangelismo decorrente. Gente, vamos memorizar isso aí, pessoal. Essas são as direções da nossa igreja. Isso é tão forte que nós temos 6 departamentos. Cada departamento, ele tenta observar uma ênfase dessa. Então a gente tem um departamento de ensino, um departamento de ação social, um departamento de administração, um departamento de adoração, um departamento de evangelismo, um departamento de comunhão. Por quê? Cada departamento quer ver se a igreja está funcionando dentro daquela área. Entenderam? Por que a igreja faz o que faz? Do jeito que faz? Tudo bem? Então, eu quero criar um departamento
eu quero criar um departamento de asilo. Não, o departamento de asilo tem que estar dentro de uma ênfase dessa, ação social. Então, se a gente for fazer um asilo, vai estar dentro dessa parte de ação social. Entenderam a ideia? Tá? Então, beleza. Dentro dos nossos propósitos bíblicos, nós temos, para executar esses propósitos, nós fazemos isso através de programas. Tá? Precisam ser programas bíblicos. Por exemplo, vamos dar aqui alguns programas que a nossa igreja tem. Culto de oração. É um programa da igreja. Quando acontece? Quartas-feiras. É um programa bíblico. É um programa bíblico. Ele é importante. Ele cumpre algum propósito. Então vamos lá. E é assim que a gente tem que pensar. Ó. O culto de quarta-feira, que propósito ele cumpre? Não tinha oração nos propósitos. O propósito é, quais são os propósitos? Teologia, comunhão. Pegaram? É assim que a gente pensa. Então vamos lá. Que propósito bíblico o culto de oração cumpre? Ele ensina? Então está dentro do propósito. Ele promove alguma ação social? De certa forma, quando eu oro lá pelo pessoal que está doente e tal, isso é uma ação social da igreja. Comunhão. Então ela está cumprindo o propósito bíblico. Esse programa está cumprindo o propósito bíblico? Ok. Outro programa. Qual é o outro programa? Escola Bíblica Dominical. Muito bom. Ele é um programa bíblico? É. Ele cumpre algum propósito bíblico? Por exemplo, ensino. O que mais? Comunhão. Adoração. Por exemplo, evangelismo. Olha, pode até acontecer, mas não é o propósito mais forte. Qual que é o propósito mais forte do EBD? Ensino. Agora você fala assim, não, eu vou fazer um EBD, mas que não vai ter aula. A gente vai ficar aqui vendo um filme, alguma coisa assim. Ué, está cumprindo o propósito da EBD? Percebe? Não faz sentido, daqui a pouco a gente vai ver melhor isso. Outro programa bíblico, o que a gente tem? Grupo 1, MCA. Então, lá na sexta-feira tem o grupo 1, que é a União Masculina, tem MCA, Mulheres Cristãs em Ação. São programas bíblicos, essas reuniões. Que propósitos eles cumprem? Ensino, comunhão. Por exemplo, a ação social, ela ajuda? Pô, o cara que vai casar, você ganhar uma ferramenta, é uma ação social. A menina que vai ter filho, receber a fralda. Isso é uma ação social. Não é uma bênção isso? Quem vai ter filho aqui gostaria de ganhar uma fraldinha, porque você vai fazer uma economia cabulosa, né? Ação social, adoração. Tudo bem? E em algumas atividades desses programas, até evangelismo vai. Não é verdade? Tem gente que vem aqui na igreja a primeira vez por causa de um chá de bebê, ou por causa de um chá de panela. Evangelismo, tá? O que mais? Outra atividade que o pessoal não falou ainda. Pular no retiro, discipulado, são programas. Faltou um aí, pessoal. Culto de domingo, meu povo. Faltou essa atividade, esse programa. O culto de domingo à noite, ele é bíblico? A gente precisa cultuar a Deus? Que propósito máximo maior ele tem? A adoração. Adoração. Tanto é que o ensino não é o mais forte na nossa igreja. Percebem isso? Por quê? Por que eu estou falando que o ensino não é o mais forte no culto à noite? Não toma tanto tempo, por exemplo, como na EBD.
Por exemplo, a EBD a gente tem pouco tempo para ensinar. Pessoal, 1 hora é muito pouco para você dar uma aula. É muito pouco, tá? No culto, a gente tem basicamente 2 horas, 1 hora e 45. 50 minutos é louvor. Aviso, louvor, entrega de dízimo, essas coisas. Então você tem mais 45 minutos, 50, 1 hora para ensino. Você dividiu o tempo. EBD não. Só ensino. Tudo bem? No culto à noite tem várias ênfases. A adoração é a primeira. Depois ensino. Tudo bem? E aí podem ter outros dependendo do programa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Retiro é um programa da igreja. Qual que é a ênfase do retiro, pessoal? Comunhão. Tá? Então, tá percebendo como a gente pensa? Estão entendendo como a gente pensa? Por exemplo, eu quero fazer um programa na igreja, vai se chamar bingo. Podemos fazer isso? O programa ser o bingo. Percebe que a gente não vai ser muito estratégico? O que a gente vai estar... Ah não, pastor, o forte é a comunhão. Tá bom. Percebe como que a gente pensa? Vamos fazer um programa aqui. O programa vai ser toda quinta-feira. A gente vai montar uma lanchonete aqui na igreja. Toda quinta-feira. Cara, isso pode até ter lá o seu propósito também de comunhão e tal, mas você percebe que você está se afastando um pouco desses grandes propósitos que a igreja precisa ter? Está todo mundo entendendo isso, pessoal? Porque na semana que vem a gente vai olhar um pouquinho as atividades desses programas e verificar se as atividades que são feitas dentro dos programas colaboram para os propósitos, para que colabore para a filosofia, para colaborar para o que a Bíblia diz. E é assim que a gente vai pensar. Tudo bem? Fazer, porque ele veio justamente naquela data que é onde que existe mais perdição, mais coisas ruins, né? E a igreja acho que fez isso talvez pensando na ideia de livrar as ovelhas de Deus dessa influência do mal. Sim, sim. Isso realmente essa é a ideia do retiro. É um feriadão, todo mundo, muita gente está livre. Cara, o que está se passando na rua? O que está se passando? Mas vai tirar os crentes do mundo? Não, peraí, aqui nesse período está tudo muito exacerbado em termos de pecado. A forma como algumas meninas vão para a rua se vestir e como o que o pessoal faz em termos gerais, os programas de televisão, tudo se modifica, se torna muito grave. E não quando o cara fala assim, eu não vou no retiro. Cara, então eu vou te dar uns conselhos. Cara, deixa a tua televisão desligada. Não saia com a sua família para a rua. Vai passear, vai passear onde? Lá na Laudo Natel? Não, eu estou levando a minha família para um passeio aqui. Estou com família na Laudo Natel. Eu não aconselho você para lá, não. Entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, eu acho que seria um uso melhor do seu tempo, você está lá no retiro. Entendeu? Eu creio nisso também. Então, assim, no retiro você vai ter ensino, comunhão, adoração, ação social, um pouco. A administração precisa ser séria, porque a gente não vai ficar devendo lá o local. Evangelismo, às vezes também, no que a pessoa que está ali, daqui a pouco vem participar do retiro com a gente, é uma oportunidade dela ver aquele ambiente, né? Isso, exatamente. Se o cara fala assim, eu não fui no retiro, por quê? Porque eu não tinha dinheiro, dá vontade de disciplinar. Porque a gente já não conversou sobre isso. A gente já conversou sobre isso. A gente falou que uma igreja bíblica, pessoal, não pode ter uma atividade que a pessoa não pode ir porque não teve dinheiro. Agora, a gente pode... o irmão não tem dinheiro. O irmão está disposto a fazer alguma coisa?
né? A gente pode ajudar o irmão talvez de alguma forma, vamos dar uma oferta. Ó, irmão, o irmão pode me ajudar, o irmão vai ficar responsável por tal coisa, assim, ajuda a gente nisso. Pronto. Agora falar, eu não fui porque eu não tinha dinheiro. Pessoal, aqui não. Na nossa igreja não. Fala, Deriva. Uhum. Exatamente. 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 Isso. Isso. Agora, por exemplo, você... Já passo para você, irmão. Por exemplo, você não administrou direito seu dinheiro e por isso você está sem dinheiro para ir no retiro. Cara, é uma oportunidade que a gente tem de te ajudar. Né? Lira. Uhum. 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 Sim. Sim. Isso que o Lira falou é uma coisa importante, muito importante. O retiro como um laboratório. Para mim, é um excelente laboratório, igual assistir o pessoal jogando futebol. Eu fico lá fora, o pessoal está achando que eu só estou vendo. Eu só estou vendo mesmo. Que é o maior laboratório que dá para saber como o cara é, né? Como que ele defende os seus direitos, como ele está disposto a querer aquilo que ele quer, ele está disposto às vezes a mentir por alguma coisa, né? Gente, o retiro também é esse negócio, cara. Às vezes a gente vai chegar lá, vai ter, eu vou dormir no chão, eu vou dormir na cama. Tá o meu irmão lá, não, irmão? Pode dormir na cama, eu durmo no chão. Cara, isso é um laboratório, cara. Chega lá, tem 2 bifes, um grande e um pequeno. Tu vai pegar o pequeno. Pô, pra mim isso é um laboratório. Né? Gente, essas coisas assim, elas são importantes. No retiro, o que o pessoal está reclamando? Como está reclamando? Oi? Mosquito, sapo, morcego, tem não sei o que no meu quarto. Ai, meu Deus, eu quero voltar para casa. Gente, às vezes a gente tem que lidar com isso. Né? Ah, muita fila, meu arroz estava frio. Cara, essas coisas assim. Né? Não sobrou comida. Cara, eu sou um, cara, que já de vez em sempre não sobra alguma coisa. A couve, eu quase nunca como couve, gente. Cara, vocês já me viram reclamando? Nunca vou reclamar por isso. Eu já faço questão, eu sou o último, eu vou ser o último. Entendeu? E essa questão a gente está verificando o que está lá no coração do pessoal. O retiro é excelente. Como que a gente vive em comunidade? Né? Como que a gente vive quando a gente tem que estar lá mais perto lá do nosso irmão? Por exemplo, eu vou usar o banheiro, que outros vão usar depois de mim. Pô, vou deixar tudo molhado? Não vou passar um rodinho lá depois, porque aquele que vem depois de mim possa encontrar um ambiente limpinho? Vou fazer isso. Entendeu? Vou lá, dou aquela puxada no rodo, vou fazer isso, qual o problema? Tudo é laboratório nesse sentido, né? Choveu, tudo faz parte do programa, né? Choveu, não vai dar para fazer tal atividade, vamos fazer outra, vamos lá. Uhum. Por essa ideia do jovem, uma coisa que eu gosto demais da nossa igreja, a gente ainda tem a oportunidade de fazer o retiro junto. O jovem com o pessoal da terceira idade. Isso é um laboratório muito legal. Entendeu? O adolescente com a criança. Tem que amar, tem que ter carinho, tem que respeitar. O jovem vai lá, vai dar atenção pro pessoal mais velho. Então, ó, vamos chegar aqui na igreja, vamos ver lá, o jovem vai ver quem é o mais velho, vai lá cumprimentar, vai lá dar um beijo, um abraço. Né?
Eu posso dizer que o pessoal da nossa terceira idade é cheiroso, então fica mais fácil ainda, né? Então, pessoal, ó, percebeu quantos propósitos? É assim que a gente pensa. Então, por exemplo, um retiro, só vai quem paga, não vai ter culto, só vai ter diversão. Cara, que propósito a gente... E aí a diversão é o seguinte, um num brinquedo lá, outro num brinquedo aqui, cadê a comunhão? Ou um retiro onde ninguém se encontra, ninguém conversa. Isso é o propósito. Percebeu como a gente vai pensando? Então, os nossos programas precisam ser direcionados pelos nossos propósitos. Os nossos propósitos precisam ser direcionados pela nossa filosofia. E a filosofia precisa ser direcionada pelos princípios bíblicos. Entenderam a escadinha? Entenderam isso, pessoal? Aí eu estou passando isso por quê? Porque a igreja está entendendo por que a gente faz o que a gente faz. Tudo bem? E ó, deixa eu falar uma coisa aqui para encerrar. Irmãos, vocês estão numa igreja excelente. Porque muitas igrejas não fazem isso que eu estou passando para os irmãos que a gente faz. Esse exercício estratégico. Muitas igrejas não fazem, elas vão fazendo as atividades. Vão fazendo lá os seus programas. Não tem critério para avaliar. Esse programa foi bom ou ruim? Entendeu? Não tem critério. Irmãos, olha que privilégio vocês têm. Vocês estão numa igreja que quer ter critério para avaliar os programas. Um critério bíblico. Olha que privilégio. Gente, eu dei aula sobre isso no seminário. Os alunos ali não sabiam nem o que eu estava falando. Um monte de gente ali, cara, os alunos ali nunca tinham ouvido falar sobre isso, pessoal. Aluno de seminário. O Leandro foi meu aluno nisso. Cara, muita gente nunca ouviu falar. E vocês que não estão no seminário, estão na igreja, estão tendo isso. Então, assim, ó, valorizem sua igreja. Porque tem um monte de igreja que vai simplesmente sobrevivendo, vai fazendo as coisas. É o pai que leva o filho porque tem que levar o filho na escola, que põe comida em casa porque tem que pôr comida, mas não tem um alvo maior para o seu filho. Nós não, nós temos alvo. Nós temos projeto, nós temos direção. Tudo bem, pessoal? Então, assim, ó, valorize a sua igreja. Na semana que vem, a gente vai olhar um pouquinho as atividades que são feitas dentro dos programas, que são feitas nos seus propósitos para atingir uma filosofia para cumprir o princípio. Percebeu como a gente pensa? É fácil? É fácil? Pensar assim? Não é. Então, assim, eu sei que quando você entender isso, vai ficar mais difícil para a gente criticar, né? E vai ficar mais fácil para a gente sugerir melhorias, né? Vamos orar, irmãos, e depois nós temos uma parte importante aqui. Irmã. Tá. Pessoal, deixa eu dar uma palavra sobre isso, sobre a mãe da Márcia. A nossa irmã, a Bíblia diz que a gente deve se alegrar com quem está alegre, né? E a gente deve se entristecer com quem está triste. A Márcia, ela tem estado muito triste, pessoal. Por quê? A mãe da Márcia, ela não é uma pessoa que tem uma boa saúde, já está de idade. E ela não está bem. O que a família diz é aquela velhinha que está apagando, né? E o que entristece a Márcia é que a mãe dela ainda não tomou a decisão ao lado do Senhor Jesus. Ninguém quer isso para os nossos parentes, né? Eu até falei com a Márcia o seguinte, eu passando aqui para a igreja. Agora a mãe dela foi para o hospital. Eu estava conversando com a Cris sobre isso no carro vindo para cá. Há talvez necessidade, por exemplo, no domingo de manhã da Márcia ficar com a mãe dela. E eu estou dizendo que ela deve ficar. Porque às vezes a mãe precisa tomar um banho, o pai não está conseguindo mais dar banho, seu avô, né? Então, Márcia, pode ir lá. Claudete, se precisar, vai lá. Porque é família, pessoal. E assim, nós como igreja, a gente não vai ficar chateado. Ah, faltou. Cara, tudo bem, vai lá atender a sua mãe. Então, assim, pode acontecer, nós vamos orar agora pedindo pela saúde dela, porque ela está no hospital, mas vamos orar também para que ela tenha uma decisão ao lado do Senhor Jesus, né? Se ela ainda não tomou, tá?
Porque as oportunidades elas estão usando, elas estão falando, né? Então, para que amoleça o coração e ela tome uma decisão ao lado de Cristo aí. Ô Luan, você ora pra gente? Fica aqui perto de mim para o meu microfone captar você um pouquinho. O Luan Neto, né? E vamos estar orando pela dona Cida, né? Vamos orar. Mais algum motivo, irmãos, para a gente estar orando? Aproveitando agora o momento. Vamos orar pelo retiro, né? A gente estava falando sobre isso. Deriva vai para a Bahia, Senhor do Bonfim, semana que vem, orar pela ida, pela volta, pela estadia, para que ele seja usado por Deus naquele contexto. Tati, depois vamos orar pelo Paulo, já está em casa, vamos orar por ele, para que Deus o liberte, para que ele tenha uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Tá? Tudo bem, Leandro? Tá bom, pediu o Luan que nós vamos estar orando agora por ela, tá? E expliquei para a igreja também, se houver necessidade, algumas das filhas, talvez no domingo de manhã lá, para cuidar, para fazer... A igreja entende, ela não está indo à parte da igreja, está indo em nome da igreja, né? Se houver uma necessidade, vamos orar pela viagem do Derivaldo, vamos orar pelo Paulo, vamos orar pela Natália Moisés, pela Helena. A Helena estava no hospital ainda, na incubadora. É incubadora, né, que fala, né? Incubadora. E para ela poder pegar um pouquinho mais de peso. E a Natália estava no hospital, não mais como paciente, mas como mamãe, para dar mamar e tal, né? Vamos orar pelo Moisés. Como o papai não está fácil segurar a bronca, né? Já está em casa? O neném também? Então glória a Deus, vamos orar, então agradecendo. Quem? Lu, fala Lu. Pelo seu Chico, pela dona Dalila, vamos orar por eles também, por salvação, saúde. Tua mãe? Vamos orar também, pessoal, pela dona Abigail, parece que está com um problema bem parecido, né? Aquele problema alemão, sabe qual é? Que tá com esse problema. Rod, vamos orar pela Roseli, ela estava com uma infecção, por isso não pôde fazer da outra vez. Vamos orar para que o corpo dela esteja bom para isso. Irmã, vamos orar pela cantata hoje, muito importante, para que Deus conduza pessoas para cá, né? Mesmo que eu não lembre, Deus está ouvindo tudo isso. Pega o microfone para mim, que eu acho que vai ser melhor o pessoal ouvir também, rapidinho. E queria louvar a Deus também, se você puder lembrar, à noite a gente vai estar falando sobre isso. Mas a igreja adquiriu equipamento de som da oferta dos americanos. Nós investimos R$2.200 em equipamento de som para a igreja. Compramos cabos novos, compramos microfones novos, são microfones americanos. Compramos microfones sem fio também, que a gente vai estar usando hoje à noite. A gente quer usar mais, mas a gente ainda estamos ainda arrumando tudo. Ontem nós já colocamos aí em teste. Hoje à noite nós vamos usar. Então louvar a Deus por isso. Compramos em 10 parcelas de R$230. Então está bem tranquilo para a igreja. Agora, se algum irmão quiser dar alguma oferta por isso, também de repente aí a irmã Maria Luísa fica nervosa que não, eu vou dar logo 2.000, pronto. Então pode, também pode, tá bom? Alô? Tá ligado? Tá pra cima? Esse aqui é o 4, canal 4. Isso. Vamos ficar de pé, pessoal, vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, Senhor
nesse Pai, gostaríamos de louvar, te agradecer, primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais de Ti e para te adorar também, ó Pai. Obrigado, Senhor. Pai, em especial te pedimos, ó Pai, agora para aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando da saúde de cada um deles, uns mais graves, outros menos, ó Pai, mas que o Senhor esteja no controle de cada situação, que o Senhor esteja fazendo que os remédios façam efeito, que o Senhor esteja fazendo que os médicos trabalhem bem, Pai, Amém. e que não haja erros humanos, ó Pai, mas que tudo esteja dentro da sua soberana vontade. Amém. Cuida de cada um e também cuida, Pai, dos familiares que passam por essas situações, ó Pai, de enfermidade na família, que também sabemos que não é fácil, ó Pai, que o Senhor esteja dando esperança, cuidando dos corações familiares também, ó Pai. Amém. Te pedimos, ó Pai, em especial também pelo Adão, pela Natália e pela Helena, ó Pai, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde tanto da Natália quanto da Helena, ó Pai, que eles possam estar seguindo uma vida normal agora e que essa menina, Pai, cresça com saúde e, se o Senhor quiser, possa se tornar uma serva pública. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor continue confortando o coração deles, ó Pai, pela situação que passaram. Amém, Senhor. Senhor, te pedimos pela viagem aqui do irmão Rivaldo e da sua família, que o Senhor possa estar protegendo, tanto na ida quanto na volta, nos livrando, nos guardando de todo mal, Pai. E, Pai, que essa viagem lá durante possa estar fazendo diferença, que eles possam estar conversando com seus familiares, apresentando o seu evangelho. Amém. Pai, ainda sobre cada familiar aqui, mesmo os que não estão enfermos, ó Pai, que o Senhor os cuide não só fisicamente, ó Pai, mas principalmente espiritualmente. Usa a nossa vida na vida deles, usa a nossa igreja na vida deles, ó Pai, que a gente possa realmente estar levando a palavra de salvação, a palavra que acalma o coração deles e que realmente, ó Pai, eles possam estar se convertendo, confessando que o Senhor Jesus Cristo é Deus, que é o mais importante, ó Pai. Certamente pedimos pelo retiro, que o Senhor possa desde já estar encaminhando, está fazendo que dê tudo certo. Amém. E abençoando essa programação tão importante para a tua igreja. Também te peço pelo culto de logo mais à noite, que o Senhor esteja presente, Pai, que o Senhor se agrade nesse culto, Pai, que possamos estar lhe prestando um culto sem mancha, Pai, sem mácula, e realmente, Pai, tendo uma adoração sincera. Amém. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que tivemos de melhorar os equipamentos do som da igreja. Obrigado, Pai. Senhor. Obrigado pela vida dos nossos irmãos dos Estados Unidos, ó Pai, que contribuíram com a gente. Obrigado, Pai, porque sabemos que em nenhum momento o Senhor tem esquecido de nós, ó Pai. Verdade. Olhado para nós, para cada família, para cada irmão aqui, Pai. Não nos deixe esquecer disso, Pai, que é o Senhor que tem cuidado de nós. Não nos deixe pensar que é o nosso braço que tem feito alguma coisa, Pai. Verdade. Que o Senhor tem cuidado de nós em cada dia, Pai. Por isso nos alegramos nisso, te pedindo já pelo resto do dia, que o Senhor nos guarde e nos guie, Pai. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Obrigado, irmão. Vou pedir para os irmãos sentarem.